Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à Academia Brasileira de Letras, nessa noite em que vamos receber o acadêmico José Paulo Cavalcante. Eu queria convidar para a mesa o ministro Marcelo Navarro, do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem eu homenageio os ministros Mauro Campbell e Og Marques Fernandes, do Tribunal Superior de Justiça, também presentes. Queria registrar a presença do Edilson Nobre Júnior, Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, Fernando Ribeiro Lins, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Pernambuco, Tereza Júlia, conselheira do Tribunal de Contas de Pernambuco, Margarida Cantarelli, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, Ricardo Cravalbim, presidente do PEN Clube do Brasil, Norival Holanda, presidente da Academia Pernambucana de Letras, Sérgio Fonta, presidente da Academia Carioca de Letras, Fernando de Souza Cavalcante, representando a Academia Pernambucana de Medicina de Pernambuco, João Lira Neto, ex-governador de Pernambuco, José Múcio Monteiro, ex-presidente do Tribunal de Contas da União. Todos sejam bem-vindos. Declaro aberta a sessão. Convido a acadêmica Nélida Pion e os acadêmicos Celso Laffer e Zonir Ventura para conduzirem o acadêmico Zé Paulo Cavalcante Filho ao Salão Nobre. Pede para o Castorino, né? Convido o acadêmico eleito José Paulo Cavalcante Filho para assumir a tribuna e a palavra. Antes disso, quero explicar para vocês que o caderninho que vocês receberam aí é a íntegra do discurso. Não é o discurso que ele vai ler aqui, porque senão ficaríamos aqui a noite inteira. Seria um prazer, mas não vai ser assim. Zé Paulo, por favor. Daqui eu vou derrubar. Isso foi Dona Letícia, quando perguntou se estava pronto, eu disse, está, quanto tempo vai demorar para ler? 4 horas e meia. Ela me entregou uma caneta e disse,
comece a cortar. Quando tiver chegado em meia hora, você me avisa. Eu não tenho lista de autoridades aqui, então vou saudar a todos na figura do presidente. E peço vênia, presidente, para, antes de começar a ler o discurso, fazer alguns poucos agradecimentos. Primeiro, aos confrades. Machado de Assis escreveu um livro, Crisálida, que tem um poema nele chamado Versos à Corina, em que ele louva a sua musa anterior a Carolina, com essas palavras: é o amor de Ovídio, a formosa Corina, esta a glória que fica, eleva, honra e consola. Mais tarde, os acadêmicos José Verício e Lúcio de Mendonça até sugeriram, em sessão, que fosse esse o nosso dístico, porque estar nessa academia é mesmo uma glória que fica, eleva, honra e consola. Assim o tenho, e por isso agradeço a todos e a cada um dos agora confrades. Segundo agradecimento é a Marcos Vilaça, compadre e amigo há mais de 50 anos, que aceitou redigir o discurso de recepção e, infelizmente, por razões médicas, não pôde redigir e nem pôde estar presente aqui. E eu me lembro de um bilhete de aniversário que eu lhe mandei tempos atrás, que dizia assim: Vilaça amigo, ouça o que eu digo, estou com saudade da mocidade, da vida rude da juventude, da vida boa de andar à toa e da maçada de fazer nada com a imprevidência, a indolência, a impertinência e a experiência dos desenganos dos verdes anos. Talvez nossos verdes anos já tenham se passado, mas eu confio que teremos muitos anos ainda maduros a viver pela vida, e esse é o desejo que eu faço a Vilaça e a mim. O terceiro agradecimento é a Domício Proença, que teve um gesto de amizade explícita, que aceitar substituir Vilaça. E Domício, eu morro e não pago esse gesto. Anote aí, que é um débito eterno, eterno. O quarto agradecimento a Ana Maria. O primeiro telefonema que eu dei quando Paulinho Niemeyer me avisou que eu tinha ganho a eleição foi para ela. Ela me disse que era um prazer ver um amigo substituir o marido. E eu disse a ela que era honra e privilégio estar no lugar que um dia foi do marido. O quinto agradecimento é para Maria Letícia. Em janeiro comemoramos bodas de ouro. Os casados aqui presentes que almejem terem casamentos longevos, eu já dou o segredo aqui, é obedecer. Não tem nenhum problema. É um mando tão absoluto, presidente, que outro dia nós estávamos no cemitério de Santa Amaro, em frente ao túmulo do avô dela, Agamenon Magalhães. Aí ela virou para mim e disse: José Paulo, quando o primeiro de nós dois morrer, eu vou enterrar você aqui. Aí, então, eu sou um privilegiado, que eu sei até onde você é enterrado, repare o privilégio. E 10 anos atrás eu escrevi 244 páginas de verso de cantoria para um disco chamado Cantorias de Pé de Parede, em que está um gênero lá que se chama São as Coisas que Gosto de Fazer, em que os cantadores em décimas dizem o que apreciam fazer e acaba com o mote São as Coisas que eu gosto de fazer. E eu fiz 2 décimas em homenagem a Maria Letícia, que eu peço licença aqui para recitar. Eu ficava querendo um dia
ver-te, quando o dia, te vendo, eu me perdi. Em teu rosto, afinal, compreendi que a vida só vale para ter-te. E o pecado tão doce de querer-te não permite que eu possa te esquecer. Em teus braços me entrego por saber que tua alma será um dia minha, para sempre serás minha rainha. São as coisas que eu gosto de fazer. Na manhã radiosa desse dia, pela qual sem saber sempre esperei, pressenti que te tendo eu não terei a tristeza que o peito pressentia. E que eras tu mesmo eu já sabia, sem que fosse preciso nem dizer, porque sempre sonhei, queria ter teu sorriso sorrindo para mim, e eu sorrindo a teu lado até o fim. São as coisas que eu gosto de fazer. Maria Letícia, a cadeira é sua. A cadeira é sua. Por fim, aos amigos, os que vieram de fora do Brasil, que eu saúdo na pessoa do meu editor, da Porta Editora, o Ricoceiro, e os da terra, que eu saúdo na pessoa de Dona Graça. A última vez que aqui a vi, ela estava com o marido Ricardo Brenan, que é a quem referencio aqui agora. E por fim, uma lembrança, que Pedro Calmon dizia que o pior discurso é o discurso longo. E o querido Antônio Ruais dizia que em momentos assim é mister ser breve. Então, eu vou tentar fazer isso a partir de agora. A academia nova é como religião sem mistérios. Falta-lhe solenidade. Lembrava Joaquim Nabuco em seu discurso de posse nesta Academia Brasileira de Letras. É o costume, né? E concluiu: as academias precisam de antiguidade, precisam mesmo, de antiguidade, tradição e memória. O povo há de elevar-se pelas tradições, Alexandre Herculano, e sem memória não existimos, Saramago. Mais que esforço de uma geração, a partir de conhecimentos que, com o passar dos anos, vão se acumulando. Somos anões nos ombros de gigantes, como na célebre imagem de Bernard de Chartres, depois aproveitada por tantos escritores, desde Montaigne até Monteiro Lobato. O futuro nos ombros do passado. Desde o início dessa caminhada, entendendo, junto com Orwell, que quem controla o futuro controla o presente e quem controla o passado controla o futuro. Como se tudo fosse prenúncio de algo maior que já se pode pressentir e permanece entranhado em nossas carnes. Esse pó que fica nos livros, o pó do tempo, Eduardo Lourenço. Um culto que é importante, sobretudo, por ser parte de quem somos, o muito feito e o tanto ainda por fazer. A obra do homem nasce na solidão. Sem solidão, escrever não se produz, dizia Marguerite Duras. Proust sentiu isso. A reclusão é mais forte que qualquer outro sentimento. Só que, uma vez no mundo, essa obra deixa de pertencer ao autor, passa a ser de todos. E é nessa aparente oposição entre gestos solitários e ações coletivas que as academias vão sendo construídas, por não se fazer com pessoas isoladas, ainda que preparadas e especiais. Fernando Pessoa definiu com precisão: um barco parece ser o objeto cujo fim é navegar. Mas seu fim não é navegar, senão chegar a um porto.
E lembro dessa metáfora dos navegadores antigos ao refletir sobre nossa academia, que seu fim, em palavras de Merval Pereira, quando assumiu a presidência da casa este ano, sobretudo seria distribuir conhecimento. É nosso melhor destino e se faz em comunhão, todos juntos. A própria razão de haver determinado o artigo 22 do Regimento Interno, que nos discursos de posse o novo acadêmico apreciará a personalidade e a obra do patrono e dos antecessores. Não pretendo me afastar dessa liturgia. Aqui estão, pois, alguns companheiros de ontem. Van Hagen, patrono, foi voluntário nas guerras liberais contra Dom Henrique I, lideradas por Dom Pedro IV, o Pedro I brasileiro. Visconde de Porto Seguro considerava Pedro Álvares Cabral um herói e teve a ventura de localizar seu túmulo, até então perdido, na Igreja da Graça, em Santarém. Mas é como homem de letras que será para sempre lembrado. Para todos os historiadores de sua época, em palavras de Temístocles César, Van Hagen teve o mesmo papel que Cícero atribuiu a Heródoto, de pai, o pai da história brasileira. Agora, os ocupantes da cadeira 39. Oliveira Lima, para Gilberto Freire, seria um Dom Quixote gordo. Importante até por dar valor às mulheres, num tempo em que isso ainda era raro. Segundo ele, quando as mulheres dispuserem algum dia de maioria parlamentar e do governo, a organização política será muito mais dotada de justiça social. Segue Van Hagen como historiador e diplomata. Depois de se aposentar, viveu nos Estados Unidos como professor visitante em Harvard e na Universidade Católica da América em Washington. Lá morreu e está enterrado no cemitério Montolivet. Na lápide não consta um nome, apenas seu epitáfio, que ele próprio escreveu, Hic jacet amicus librorum. Aqui jaz um amigo dos livros. Alberto de Faria, abolicionista, foi colaborador do Jornal do Comércio do Rio. Mereceu reconhecimento graças a um livro superior em que descreveu a trajetória de Mauá no seu sonho de construir um Brasil grandioso. Foi pai do também acadêmico Otávio de Faria e sogro dos igualmente acadêmicos Afrânio Peixoto e Alceu de Amoroso Lima, Tristão de Ataíde. Rocha Pombo, formado pela Faculdade de Direito do Rio, foi um fervoroso abolicionista e republicano. Desiludido com a política, passou a ser professor no Colégio Pedro II e na Escola Normal. Mais tarde, foi diretor do Diário do Comércio, depois vindo a ser seu proprietário. Entre os muitos livros escritos, destaque para No Hospício, em que se aproxima da literatura fantástica. Trata-se do único eleito para essa academia que não chegou a assumir sua cadeira. Rodolfo Garcia pertence a uma geração que se dedicou às lutas pela abolição da escravatura e pela implantação da República. Professor dos colégios Santa Margarida e Wolff, publicou, com introdução erudita, um dicionário de brasileirismos. Diferente de outros que fizeram fama com livros próprios, Garcia preferiu explorar alheios.
frequentemente até os corrigindo com achegas. Tanto que, em 1925, foi responsável por atualização, revisão e notas da História Geral do Brasil, de Van Hagen. Elmano Cardim, jornalista, trabalhou no Jornal do Comércio do Rio, tornando-se, em seguida, seu coproprietário. Em 1948, representou o Brasil no Comitê de Peritos de Informação da ONU em Nova York. E, em 1951, recebeu o Prêmio Cabot da Universidade de Colômbia, em Nova York, a mais antiga premiação internacional do jornalismo. Otto Lara Rezende, jornalista. Humberto Werneck reconhece: é um caso raro de cronista tardio. Segundo Nelson Rodrigues, suas crônicas seriam uma loja de frases. Seguem, sempre espirituosas, algumas. Pensar não dói. Não faça biscoitos, faça pirâmides. Depois dos 50, a vida precisa de um anestésico. A morte é, de tudo na vida, a única coisa absolutamente insubornável. Curiosamente, Otto sempre negou ser o autor da frase "mineiro só é solidário no câncer", a mais famosa de todas, que está na peça do pernambucano Nelson Rodrigues, Bonitinha mais ordinária ou Otto Lara Rezende, com seu nome no título. Uma homenagem a um amigo, segundo ele, como se diz na minha terra, quem tem amigos assim. Otto é pai do economista André Lara Rezende. Roberto Marinho. A redação do jornal era seu templo, um ambiente sagrado, à parte do mundo exterior, que espelha bem a especial relação que tinha com seus jornalistas, sobretudo nos negros tempos da ditadura. Seguem só 2 exemplos entre tantos. Juracy Magalhães, ministro da Justiça de Castelo Branco, enviou ao jornal relação com o nome dos que não poderiam trabalhar em postos importantes da redação, fecha aspas. E Dr. Roberto devolveu a lista com um bilhete junto, que entrou para a história do jornalismo brasileiro. Ministro, vocês cuidam dos seus comunistas, que dos meus comunistas cuido eu. Outra história envolve o chefe de redação Henrique Caban, em 1974. Os órgãos de informação deram ciência a Dr. Roberto de que ele ajudava familiares de 2 presos políticos. Tudo comprovado com cheques de Caban depositados em suas contas bancárias, e pediram fosse demitido. Dr. Roberto chamou Caban para conversar. Você está ajudando esse pessoal do Partido Comunista? Estou, doutor Roberto. Eles me ajudaram no passado, quando eu precisei. Mas, Caban, você tem que transferir os recursos usando cheque. Não pode ser dinheiro. Podia, claro, e assim passou a ser depois dessa conversa. Valendo lembrar, doutor Roberto se esqueceu de dar notícia aos militares das providências que tomou. E tudo continuou como dantes, para usar o provérbio português, do quartel-general em Abrantes. E agora vamos ao 7º ocupante da cadeira 39, o amigo Marco Maciel. Otávio Paz disse, de Fernando Pessoa, que os poetas não têm biografia. Sua obra é sua biografia. Essa frase, com pequena variação,
pode se aplicar a Maciel. Passaria a ser, então, a obra do homem público é sua biografia. Se assim for, e creio que todos aqueles que o conheceram estarão de acordo, a vida pública é sua obra e seu destino. Fernando Henrique Cardoso, em bela definição, como que resume dizendo ter sido um construtor de pontes. Foi presidente da União dos Estudantes de Pernambuco em 1962, eleito diretamente pelos estudantes com 70% dos votos. A única entidade naquele tempo em oposição à UNE, que todas as demais no Brasil eram controladas pela JUC, pelo Partido Comunista ou por estudantes de esquerda. Uma presidência ocupada também por outros pernambucanos ilustres, como Armando Monteiro Filho, pai de Maria Letícia, eleito em 1947 e que chegou a ser ministro da Agricultura de João Goulart. Permitam aqui um depoimento. Usineiro, na ditadura, se filiou ao MDB contra todos os seus interesses empresariais, por acreditar na democracia. E deu pela vida prova de que é possível ser homem público sem exercer cargos públicos e que é possível fazer política com ética. Católico, Maciel definia-se como republicano. Nessa época conheceu Ana Maria de Acajatuba. Está certo esse nome, não é? Acajutuba. Desculpe. Distante. Mas é um nome complicado esse. Acajutuba. Hein? Distante 100 quilômetros de Manaus. Sabe onde o vento faz a volta? É depois. Em plena efervescência da política estudantil. E acabaram mais tarde casando na Igreja do Espinheiro em 1967. Maciel formou-se na Faculdade de Direito do Recife e foi professor de Direito Internacional Público na Universidade Católica. Fui seu aluno, até quando a ditadura me proibiu de estudar. Depois, também me proibiriam de ensinar. E fui para Harvard, mas essa é outra história. Foi deputado estadual, deputado federal 2 vezes, governador de Pernambuco e nunca se levantou uma suspeita sequer no que dissesse respeito ao caráter e à sua honra, que tem até hoje essa marca muito forte que é a ética. Palavras de um adversário de Cristóvão Buarque. Gustavo Krause o definiu. Marco Maciel foi o ser humano menos imperfeito que conheci em toda a minha vida. Em 1982, foi eleito senador. Com a vitória de Maluf sobre Andreasa, dissidentes do PDS fundaram a Frente Liberal, hoje parte da União Brasil, e apoiaram Tancredo. No compromisso com a nação que ajudou a redigir está: não seremos uma nação justa, equilibrada e solidária, enquanto o direito à vida, à educação, à saúde, ao trabalho e à cultura não for garantido a todos os brasileiros. O que lembra, perdão para uma referência afetiva, discurso de paraninfo do meu pai, José Paulo Cavalcante, ainda nas incertezas de uma ditadura que começava. No Teatro Santa Isabel, em 11 de dezembro de 1964, depois de pedir mais democracia, completou. A verdadeira liberdade é a efetiva possibilidade assegurada a todo cidadão
de traduzir em comportamentos concretos as abstratas faculdades previstas nas regras constitucionais. Ano seguinte, deixou de ensinar direito civil, o que mais gostava de fazer na vida. Perguntei por quê, e ele, é que não faz sentido ensinar direito em uma ditadura. Saudades do velho. O resto da história todos sabemos. Tancredo não conseguiu assumir e coube seu posto a Sarney. No novo governo, Maciel foi ministro da Educação quando fez renascer UBS e UNE. A lembrança é de Margarida Cantarelli. Em seguida, ministro da Casa Civil. E lembre-se ainda, historinha, sempre contada por ele, em que um jornalista perguntou a Tancredo quais seriam as 10 qualidades que um bom político deveria ter. Resposta: de 1 a 7, paciência. O que Maciel tinha de sobra, tanto que ficou famosa uma frase sua: quem tem tempo não tem pressa. Em 1994 e 1998, foi o vice dos sonhos de Fernando Henrique Cardoso e assumiu o governo, invariavelmente com enorme discrição, 85 vezes. Pelas contas de Fernando Henrique, todo esse tempo somado daria em torno de 10 meses. Foi mais, exatamente 339 dias, período em que assinou 117 leis, 408 medidas provisórias, 1.573 decretos e 944 mensagens ao Congresso. No discurso de posse, Maciel declarou que Pernambuco é um sol a brilhar no infinito. Referia-se ao hino do Estado, claro, mas também a uma história que vem de longe e nos orgulha. Em nossa terra, permitam dizer com modéstia bem pernambucana, o Brasil nasceu quando, em 26 de janeiro de 1500, Vicente Pinzon desembarcou no Cabo de Santo Agostinho por sua expedição denominado Cabo de Santa Maria de la Consolación. E, assim que chegou, pronunciou frase que entrou para os livros: este é o lugar de mais luz da terra. Trata-se da mais antiga viagem documentalmente comprovada ao território nacional. Depois veio a invasão dos holandeses, afinal expulsos em 1654. A luta se deu numa grande aliança, juntando brancos, índios e negros, inclusive escravos. Sem negros não há Pernambuco, dizia o padre Antônio Vieira. Era natural que neste século e por quase 100 anos conhecemos também o irredentismo do Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga. Seus líderes foram Gangazumba e, depois dele, o guerreiro imortal Zumbi, até que foram derrotados pelo Brasil oficial. Na língua bantu, a palavra quilombo significa cemitério. Fosse pouco, aqui também se deram os primeiros movimentos pela independência do Brasil, a começar pela Revolução Pernambucana de 1817. Por 74 dias, Pernambuco viveu a sina de ser independente. Um governo provisório chegou a ser instalado, com bandeira, mesma de hoje, com 3 estrelas em vez de uma, Constituição e forte regionalismo, passando-se nas missas a usar hóstias de mandioca e cachaça em lugar do vinho, seguindo-se uma repressão sangrenta. Seus líderes acabaram condenados pelo crime de lesa-majestade e foram enforcados.
sendo seus corpos esquartejados e arrastados por cavalos pelas ruas do Recife. Em 1821, com a Convenção de Beberibe, Pernambuco veio a ser a primeira província do país a formalmente se separar do Reino de Portugal, 11 meses antes da proclamação da República. Em 1824, a Confederação do Equador, o movimento republicano que teve seus líderes enforcados ou fuzilados, entre eles Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. Condenado à forca, todos os carrascos se recusaram a cumprir sua execução, mas acabou fuzilado em patíbulo armado no Forte das Cinco Pontas. Por fim, em 1848, mais um evento federalista, a Revolução Praieira. Maciel diz: espero finalmente, nesta casa, continuar honrando as tradições de Pernambuco, que irrigou com o sangue de heróis e mártires as virtudes cívicas de nossa gente. Talvez por excesso de prudência, Maciel não relatou episódio bem conhecido em nossa terra. E tudo começou com Dona Celina Pina, que é mulher do doutor Cisenando Carneiro Leão. Antônio, seu filho querido, ia realizar o sonho de ser doutor pela Sorbonne. No dia da viagem, no aeroporto de Guararapes, estavam presentes famílias, amigos, empregados, o mundo inteiro para dar adeus a Toninho. E na hora do embarque, ela chamou o filho para conversar e disse: meu filho, eu queria lhe dar 3 conselhos. Primeiro, estude muito para ser o primeiro lugar da classe. Segundo, de noite não saia para beber. Terceiro, sobretudo, nunca diga a ninguém que é de Pernambuco. Aí Toninho estranhou e disse: minha mãe, os 2 conselhos eu até entendo, mas esse terceiro conselho, qual é a razão? E ela completou: é por ser muita falta de educação contar vantagem. Como poderia contar uma história que começa na igreja de São Pedro, quando um turista vê um telefone dourado e a placa embaixo, ligação direta com o paraíso, $100. Voltando ao Recife, vai na igreja do Carmo e vê o mesmo telefone e a mesma placa com uma diferença. O preço que agora era 25 centavos. Aí chamou um padre e disse: me explique essa diferença. Aí o carmelita explicou: é que no Vaticano tem DDI e a ligação é cara. E aqui em Pernambuco, a ligação com o paraíso é local. E por isso é mais barato. Esses pernambucanos, né, Verval? Em 2014, Maciel ainda tentou renovar seu mandato de senador, mas não conseguiu. Ana Maria lamentou: ele vivia repetindo: eu não posso perder tempo. A atividade política era seu oxigênio. Eu sempre me perguntei o que será quando ela faltar, pois foi o que aconteceu. Celso Laffer, na sessão da saudade, falou em nome da academia: faz falta quando a doença o afastou de nosso convívio e o irremediável de seu falecimento tornou definitiva. Morreu em Brasília, em 12 de junho de 21, domingo próximo. Ana Maria e filhos, Gisela, Maria Cristina e João Maurício, despediram-se dele no cemitério Campo da Esperança. Permitam ainda, senhoras e senhores, responder aqui a 2 perguntas principais. Primeira, quem somos como país? E já digo, somos o que somos, um Brasil profundamente desigual, sem que, desde a colonização, tenhamos verdadeiramente nos esforçado
para integrar os socialmente excluídos a um consumo pelo menos decente. Nosso passado resulta de tantas opções equivocadas que fizemos, de enriquecer as elites em vez de apostar no conhecimento, de concentrar renda em vez de criar mercado, de pretender apenas democracia formal em vez de também menos distâncias econômicas, de repartir a nação em corporações em vez de pensar no interesse coletivo, de cultivar certezas em vez de buscar convergências, tudo levando a essa contradição cruel de ser, ao mesmo tempo, modernos e atrasados, ricos e carentes, autossuficientes e limitados, ambiciosos e conformados. Semelhantes nas aparências, devemos provar que ainda somos capazes de nos indignar e assumir compromissos, apostando nessa trajetória que a confiança vence o medo, a razão vence o preconceito, a luz do sol vença o desalento das sombras. Para complicar, num cenário de crises superpostas, o discurso político tradicional parece obsoleto, com o esgotamento, hoje, de certas práticas sociais, reduzindo a coesão que deveria permear nosso povo. Só para lembrar, no Alienista, Machado relata que Simão Bacamarte internou 4/5 da população de Itajaí na Casa Verde, até que ele próprio findou seus dias naquele hospital psiquiátrico. Intransigente com os diferentes, nos últimos tempos somos generosos só com quem pensa como nós. As relações pessoais se dissolvem como gelatina em um discurso de rancores. É de ódio que falo, amigos. Há 2 Brasis apartados. Num discurso da abolição, pronunciado na Câmara dos Comuns da Inglaterra em 1789, disse William Wilberforce: não apelo às vossas paixões, peço apenas à vossa razão fria e imparcial. O problema é que isso entre nós parece cada vez mais distante. Há um rio que separa os brasileiros e é preciso remar, ao contrário desse rio, para chegar, como na música do pernambucano Luiz Gonzaga, ao riacho do navio de nosso futuro redentor. A segunda pergunta é qual seria hoje o papel da Academia Brasileira de Letras? E a resposta vem dos seus próprios estatutos, redigidos por Machado de Assis, Defesa da Língua Portuguesa e da Cultura, artigo 1º. Mas é preciso retraduzir esses conceitos para dar-lhes maior atualidade. A língua portuguesa, sabemos todos, é a última flor do Lácio, inculta e bela, esplendor e sepultura, Bilac, ainda mais semente, coração, berço e caixão, José Neumann e Pinto. E defender essa língua não é só exaltar o seu caráter de realidade virtual, conjunto de símbolos articulados para produzir uma ideia, é ir além, é compreender novas formas de expressão em permanente processo de mudança, é compreender o desencontro entre o vocabulário mais amplo de uma como que língua oficial e as naturais limitações impostas pelas circunstâncias aos indeterminados cidadãos comuns. A língua errada do povo, língua certa do povo, no dizer do pernambucano Manuel Bandeira. E não se conformar com isso, é finalmente compreender que nada pode ser mais urgente, revolucionário, transformador e democrático do Brasil de hoje que educação popular. Como disse Marco Maciel, a educação é o mais eficaz instrumento para o resgate da cidadania, tudo sugerindo o papel enorme e urgente
dessa academia, que é também o de perseverar no esforço coletivo e contínuo de produzir cidadãos. Já a cultura exige visão mais ampla, não apenas respeitando a diversidade que conforma a nossa existência, mas sentindo que podemos nos enriquecer com ela. Somos melhores porque somos diferentes. Seremos ainda melhores se formos capazes de prestigiar essas diferenças. É questionar os verdadeiros limites da globalização como fundamento de nosso modelo de organização social, mas também integrar visões, o abstrato e o concreto, o pessoal e o universal, o barro trágico das aparências e o brilho mágico das estrelas. Jorge Luiz Borges pressentiu, a tradução é do mestre Nejar, Demócrito de Abdera arrancou os próprios olhos para pensar. O tempo foi meu Demócrito, esta penumbra é lenta e se parece com a eternidade. É compreender que somos assim, os que não veem, os que não ouvem, mas veem, os que não sonham, mas ouvem, os que não veem, mas sonham. Barcos e naufrágios, lágrimas e gestos, rostos e vozes, ilusões perdidas e visões radiosas. É, sobretudo, por fim, dar sentido à nossa identidade como povo. Conceitos, preceitos, preconceitos, práticas morais, danças, cantos, sabores, o grito de gol, o espanto, rezas, mitos, saudades, esperanças. Pela paciência, muito obrigado a todos. Parece gostar. Convido o acadêmico Zé Paulo Cavalcante Filho para assinar o livro de posse. Convido o acadêmico Carlos Nejar para fazer a posição do colar. Ajuda. Pronto. Convido o acadêmico Arnaldo Nisquier para fazer a entrega da espada. Convido o acadêmico Alberto Venâncio Filho para fazer a entrega do diploma.
Declaro empossado, na cadeira 39, o acadêmico José Paulo Cavalcante Filho. Esta cadeira tem como patrono F.A. de Marraine, teve como fundador Oliveira Lima e como antecessores Alberto de Faria, Rocha Pombo, Rodolfo Garcia, Eumano Cardim, Otto Lara Rezende, Roberto Marinho e Marco Maciel. Peço que o acadêmico Domício Proença Filho tenha a palavra para receber o novo acadêmico. Você grita, tá? Senhores ministros do Supremo Tribunal de Justiça, demais autoridades nomeadas no vocativo do senhor presidente, senhores colegas da diretoria, secretária-geral Nélida Pinhon, primeiro secretário Joaquim Falcão, nosso segundo secretário Celso Laffer. Senhor presidente, peço vênia para ampliar o meu vocativo, dizendo, senhoras e senhores cônjuges dos acadêmicos, senhoras dos saudosos acadêmicos que encerraram a sua navegação nas águas fatais do rio desta vida. Senhora Maria Letícia Cavalcante, Luciana, Paulo Neto, José Paulo Neto, Sérgio, a Luísa e a Letícia vieram. Luísa e a Letícia. Seja bem-vinda. Senhoras e senhores, senhor acadêmico José Paulo Cavalcante Filho. Antes, um primeiro aviso. Eu não vi a síntese de José Paulo. Eu não tinha a menor ideia do que ele ia dizer. Vão entender por quê depois que eu terminar a minha fala. Segunda observação, tranquilizem-se. Eu também cronometrei o texto. Diria às senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, esperávamos todos que assomasse a esta tribuna para desfrutarmos do encantamento de ouvi-lo, um pernambucano de raiz e devoção superlativa. Sabem todos a quem estou me referindo. E pensava vê-lo naquela cadeira vazia. Eu estou vendo naquela cadeira. E eu estou vendo de longe, e eu sei que deve nos estar acompanhando, Marcos Vinícius Vilaça. Impediu a tecedura da imprevisibilidade. Felizmente, já se encontra em plena recuperação, mas ainda precisa conter os impulsos do seu conhecido entusiasmo. Nós sabemos disso. Cabe-me a distinção de substituí-lo nesta grata e honrosa missão. Honrosa e difícil. Não disponho de um atributo precioso na presente circunstância. Careço da condição pernambucana, José Paulo. Tentarei compensar a carência com o que me é inerente, o carioquismo, modéstia à parte. Mas, como se dependerá, Marcos Vilaça marcará a presença nos meandros deste discurso. É a forma que eu encontro para fazê-lo participar dessa instância da liturgia acadêmica. Senhoras e senhores, especialista do futuro tem afirmado com a segurança de quem tem intimidade com o conhecimento. Já em 2030, cada indivíduo prestante
dominará pelo menos 5 profissões simultâneas, entre as novas e aquelas que ainda se fizerem necessárias. Atentemos para a minúcia cronológica. Estamos apenas a 8 anos dessa data, e o processo de surgimento e de desaparecimento já se encontra há algum tempo marcado pela aceleração. Em face dessa perspectiva, o acadêmico José Paulo Cavalcante Filho situa-se, ao longo da sua biografia, entre os muitos que antecipam essa condição. Não sei se ele se deu conta. Caracteriza-o uma multiplicidade de desempenhos profissionais. A mesma coisa que acontece com Paulo Niemeyer, e nesta tribuna foi assinalado pela percussiência de Joaquim Falcão, no dia da sua posse. Revisitemos as estações do seu caminho, destacadas, claro, as diferenças singularizadoras em termos de espaço de atuação. Os signos que, como ser social, integram a sua imagem, o incluem entre aqueles que dominam inúmeros fazeres em espaços distintos. Na biografia de José Paulo Cavalcante Filho, sobrepõe-se dominante, e sabemos todos, o cultor do direito. Em destaque, o jurista, o advogado militante. Nesses espaços, avulta, desde a juventude, a sua inquietação intelectual. Eu lembro, por significativos, alguns fatos da sua formação. E, a propósito, também lembro que a escola, é por oportuno que eu relembro isto, é nos Estados democráticos de direito uma agência educacional dialeticamente conservadora e progressora. Amplia conhecimentos e, sobretudo, desenvolve a capacidade de crítica do educando, amplifica espaços de socialização, ensina a conviver com o contraditório, converte-se em núcleo relevante de aprendizagem de democracia. Verdade é que, há algum tempo, na realidade brasileira, vem atravessando instâncias de crise, para usar um eufemismo, e há muito deixou de ser risonha e franca. José Paulo começa a frequentá-la no Recife. É um pouco de Pernambuco, para dar um pouco de pernambucanidade à minha fala. No Recife, né? Então, José Paulo começa a frequentá-la no Recife, no Instituto Capibaribe, aquele rio que, junto com o Beberibe, forma o Oceano Atlântico. Instituição sem fins lucrativos. Eu ia dizer que o Rio Carioca e os rios da Baixada, em compensação, formam a Baía de Guanabara, mas não é bem verdade geograficamente falando. A Baía de Guanabara é o contrário, é feita por outro lado. O ginasial, Zé Paulo cursa na escola pública, o Colégio de Aplicação. Na sequência, opta pelo curso clássico, agora no Colégio Jesuíta, e é já o prenúncio da sua vocação humanística. Segue-se a aprovação, na sequência, segue-se a aprovação no vestibular de Filosofia Pura do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. Depois, o ingresso na Faculdade de Direito da Universidade Católica do mesmo estado. Ele aqui disse, ele não disse o que eu vou dizer agora. De início, aluno laureado. Ele foi agraciado com bolsas de estudos e eleito presidente do diretório acadêmico no biênio 1968-1969. Atentem para essas datas. Láurea e desempenho brilhante não impediram, e ele aqui afirmou, reafirmou, não impediram que tivesse o seu direito de estudar e de outros 27 alunos proibidos pela ditadura militar. O retorno aos bancos universitários vem em 1970 em mais uma instituição pública, agora a Faculdade de Direito do Recife, onde se forma no ano seguinte. Ancoragem em Porto Claro e Iluminador, e formado mais uma proibição também assinalada por ele,
foi impedido do direito, foi-lhe cortado o direito, foi-lhe cassado o direito de ensinar. É interessante assinalar, pontuaria Marcos Vilaça, em todos os estabelecimentos responsáveis por sua formação, todos eles estão em Pernambuco. Coincidência? Daí em diante, é o exercício da profissão. É a participação em relevantes centros estrangeiros de estudos, em destaque a Harvard University e também a ação do homem público. Nesse último espaço, notabilizou-se, a tal ponto que participou e segue participando, com o empenho e a desenvoltura que o caracterizam, de inúmeros conselhos e comissões, nada menos do que da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre muitos outros e muitas outras, como conselheiro e diretor do Conselho Seccional de Pernambuco, membro da comissão instituída pela Ordem para acompanhar a revisão da Constituição nos anos de 1993 e 1994, e, a partir do ano seguinte, como integrante da comissão instituída para acompanhar a reforma constitucional. Altamente representativa é a sua atuação junto a inúmeras instituições de relevância no âmbito da empresa privada. Volta ao seu desempenho como homem público, ainda pontuado por uma sequência de cargos reveladores de sua alta competência e de sua liderança em várias instâncias. A semente estava lá, no estudante de Direito, no presidente do diretório acadêmico. Entre muitas atribuições, foi, no governo do presidente José Sarney, decano desta casa, secretário-geral do Ministério da Justiça nos anos de 1985 e 1986. Atentem para essas datas. Tempo em que, no primeiro ano, 1985, diria o saudoso acadêmico Eduardo Portela, esteve ministro interino da pasta. O destino, o grande dramaturgo do Teatro Mundo e seu próprio contra-regra, como lembra Bentinho no capítulo 73 do Dom Casmurro, é mestre em suas artimanhas, às vezes adornadas de ironias, Zé Paulo. Tanto que fez mais, levou o antigo estudante cassado e o docente impedido de exercer o magistério à condição de um dos 6 membros da Comissão Nacional da Verdade, nomeada pelo Congresso Nacional e pela Presidência da República. Por sua atuação a propósito, o governo brasileiro o agraciou com a Ordem de Rio Branco no gáudio oficial. O novo acadêmico foi também, entre muitos outros cargos, presidente do Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, durante 3 anos. A sua alta eficiência como jurista pode ser avaliada por um episódio marcante que ele costuma abrigar nas dobras da descrição e, obviamente, da modéstia que lhe é peculiar. Deu-se quando, por seus méritos, lhe coube dirigir, por designação da Presidência da República, o decreto de instituição do patrimônio oral e imaterial do Brasil. O texto regulador, de sua exclusiva autoria, marcado pelo ineditismo, internalizou-se. Por iniciativa da Unesco, tornou-se o modelo para documentos similares em vários países. Dizendo a sua condição de consultor em ação efetiva de alguns anos à atualidade, leva-nos a assinalar a sua atuação junto a inúmeras e relevantes instituições do Brasil, no Brasil e no exterior. A citada Unesco, o Banco Mundial, a CEPLAN, a Secretaria da Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, ele não se conteve com Pernambuco, a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, voltou a Pernambuco, a OIT, centrada em trabalho infantil e gênero, na mídia no Mercosul e Chile. Acrescente-se o brilhantismo de sua atuação no exercício da advocacia. Até esta parte,
eu procurei nuclearizar, num breve esboço, a dinâmica multiplicidade de sua ação na área do direito. A moldura de sua imagem abriga também em grande e muito grande signos de dedicação apaixonada e confessada. Dedicação apaixonada e confessada. Tranquilizemos-nos todos, partilhada por Dona Maria Letícia. O objeto da paixão se chama Fernando Pessoa. E a devoção se traduz num livro. Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. O título, desde logo, revela a sua consciência da complexidade e da amplitude do propósito. Mergulhar nas turvas águas oceânicas do complexo percurso existencial de um dos poetas maiores, de um dos poetas mais representativos da literatura em língua portuguesa. Para tanto, adota como metodologia procurar a verdade nos documentos, no diálogo intertextual com outras biografias, nas relações com os coetâneos de Pessoa, nos seus pronunciamentos, nos testemunhos, nos poemas, nos lugares por onde passou. Em destaque, o livro do Desassossego, a autobiografia de Bernardo Soares, heterônimo, por meio do qual Pessoa desvela em profundidade o seu mundo interior, suas dúvidas existenciais, suas angústias, suas perplexidades, de tal forma que suas indagações ultrapassam a dimensão, a singularidade individual para envolver questões atinentes à condição humana. O biógrafo apoia suas conclusões em pesquisa exaustiva, ampla, a partir dos textos dos 127 heterônimos do poeta. Perpassa as minudências dos versos. Divide o seu discurso com o discurso poético e não poético do escritor. Na fronteira, as aspas. Daí o quase da autobiografia, indiciador do seu espaço de titular do texto. O do discurso de Pessoa é indiciado pelo prefixo auto. Nas suas palavras, palavras de José Paulo, o livro, aspas, não é o que Pessoa disse ao tempo em que o disse, é o que eu quero dizer por palavras dele. Com aspas, é ele, sem aspas, sou eu. Nos lugares relacionados com o biografado, colhe e registra referências, constatações pessoais. Um exemplo, a passagem da igreja em que chega a reproduzir os diálogos que manteve com os consultados ao longo da pesquisa. E nisso revela muito da sua emoção diante da descoberta de papéis e depoimentos importantes. Duas passagens do prelúdio, o prefácio por ele assinado, dão a medida do que se propõe. A primeira, sem variante regional, por favor, né? Este livro é, aspas para Zé Paulo, a biografia, perdão, aspas para a Pessoa. E quando eu disser aspas aqui, é Pessoa, é toda hora vendo. Este livro é, aspas, a biografia de alguém que nunca teve vida, apenas uma espécie, aspas, uma espécie de apresentação do homem e da obra, aspas fechadas, aspas abertas, da obra que é o homem. Pessoa confessa invejar, aspas, aqueles de quem se pode escrever uma biografia ou que podem escrever a própria. É aí, fecha as aspas, José Paulo, é que os poetas não têm biografia. A sua obra é sua biografia, proclama Otávio Paz, na abertura de um livro sobre ele. E mais, aspas para Fernando Pessoa, tornei-me uma vida lida, aspas fechadas. Custa-me imaginar que alguém possa um dia falar de Fernando Pessoa do que ele mesmo, segundo Eduardo Lourenço, pela simples razão de que foi Pessoa quem descobriu o modelo de falar de si mesmo, tomando-se sempre por um outro. Assim será neste livro, em que o biografado se converte em, aspas, historiador futuro de suas próprias sensações. Segunda passagem, ainda, de Zé Paulo. Pessoa escreveu pela vida, imaginem o volume do trabalho, Pessoa escreveu pela vida perto de 30 mil papéis, tendo quase sempre como tema ele mesmo ou o que lhe era próximo. A família, amigos, admirações literárias, mitologia, ritos iniciáticos, algo equivalente a quase 60 livros de 500 páginas. É muita coisa. Tantas que, no momento mágico, fala de Zé Paulo, percebi
poder contar sua vida com essas palavras, usando não as que ele escreveu em sequência cronológica, como um diário, próximo das autografias convencionais, mas dizendo o que eu queria dizer, como se fosse ele escrevendo, posto serem mesmo dele as ditas palavras. Essa explicitação da ideia do trabalho hercúleo exigido pela pesquisa. Sua realização mobilizou um grupo significativo de colaboradores sob seu comando, todos citados na obra. Nas 734 páginas do livro, o leitor percorre a vida de pessoa guiado pelo autor em 4 atos, que indiciam a matéria tratada e deixam perceber a natureza do livro. Na titulação, a explicitação, a maneira de Cervantes descobrir, a maneira de Cervantes no Dom Quixote. Aliás, o volume de leitura de Zé Paulo é invejável. E não só de leitura, mas de leitura memorizada, textos repetidos. Tive o prazer de ouvi-lo várias vezes, completando frases inteiras. No modelo do Dom Quixote, que acabou se tornando modelar na narrativa ficcional. Ato 1, em que se conta dos primeiros passos e caminhos do poeta. Ato 2, em que se conta da arte de fingir e dos seus heterônimos. Ato 3, em que se conta dos seus muitos gostos e ofícios. Ato 4, em que se conta do desassossego e de seu destino. Capítulo 3 do Dom Quixote, donde se cuenta la graciosa maneira de que tuvo Dom Quixote en armar ser caballero. Está certo, né, Dapinho? Obrigado. A repercussão da obra pode ser atestada pelas 7 edições do livro lançadas entre 2011 e 2012 e pelas edições na Alemanha, Espanha, França, Israel, Itália, Portugal, Rússia e Inglaterra, por enquanto. E mais pelas premiações recebidas. Destaco o Prêmio Jabuti, em primeiro lugar, o Prêmio da Bienal do Livro de Brasília, também em primeira colocação. O fascínio pelo autor heteronimizado do livro de Desassossego, e eu uso o adjetivo, evidencia-se também na reunião dos poemas curtos, coletânea concretizada por Zé Paulo e pela escritora Maria Letícia Cavalcante, uma primorosa edição acompanhada de um CD com os poemas, mais uma revelação da cumplicidade do casal e da relação afetiva especial pelos poemas pessoanos. Nas palavras de Zé Paulo, pelo aspas, tanto que conseguem revelar, em poucas palavras, o que sentia dentro, as incertezas da alma, a epifania da vida, a grandeza manifesta da natureza humana. Uma leitura do poeta no poema, na mobilização, o prazer do texto. Ao fundo, talvez, os conhecidos versos de Pessoa que me permito recordar. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. É nos espaços dessa dor, escondida na carga semântica dos versos, nas confissões de Bernardo Soares, nos textos reflexivos de Fernando Pessoa, que a leitura de José Paulo busca surpreender a dor sentida pelo poeta, a dor sentida no seu eu profundo. Fernanda Montenegro conhece esses espaços quando põe isso na essência do teatro, que é a arte de representar. Referi-me frases acima à sua descrição. Permito-me acrescentar outros atributos que lhe são próprios e se evidenciam na proximidade do convívio. Conheço-o faz poucos anos, mas o suficiente para a vivência de uma amizade antiga. Tenho consciência, entretanto, de que estou muito longe da visão totalizante e aguda de Marcos Vilaça. E trago Marcos Vilaça a esse nosso encontro, a essa nossa celebração. Abro aspas para o que Marcos Vilaça escreve no prefácio de Deus Penderama, livro de Zé Paulo. Homem inclinado aos afetos, um tolerante que não perde o senso de justiça, cultiva em preservação quase obsessiva. Ser amigo é para ele não ter sossego. Chega junto sempre, apoia, combate,
Se for preciso, não intimida o cheiro da pólvora. Estende as mãos e, se as apanhamos, não as largamos mais. Especialista no contraditório, por vezes agride, aprendeu na escola pública. Especialista no contraditório, por vezes quase agride, na veemência que usa, tudo para retirar hesitações de quem esteja do outro lado. É confrontador nas demandas jurídicas e nas peladas de futebol que lhe são inseparáveis, e, de certo modo, rivais no amor à admirável Maria Letícia. Palavra de Vilaça. Avaliação precisa, avaliação exata, a que acrescento, como disse ainda há pouco, a memória prodigiosa. São esses atributos, prezado acadêmico, que, estou certo, se evidenciarão com sua presença nesta casa, Casa do Bom Convívio. Não sem razão, um dos seus livros, publicado em 2003, se chama Aos Amigos Tudo. Só faltou acrescentar aos indiferentes a lei, aos inimigos nem a lei. Mas você não acrescentou. Mas eu acredito que no seu livro esteja isso. Seja-me permitido apenas um reparo, desculpe, mas eu tenho que fazer esse reparo ao texto do Vilaça. O texto do Vilaça é datado de 2007, gente. A esta distância cronológica, eu penso que Dona Maria Letícia não se preocupa no que se concerne aos prédios futebolísticos, de modo nenhum com a rivalidade assinalada. Se ainda fosse partida de tênis, mas futebol é difícil. Bom, em Adeus Penderama estão reunidos textos dimensionadores de sua atuação como cronista, publicados em periódicos. A crônica, sabemos todos, nucleariza-se no comentário do autor sobre fatos da realidade próxima ou distante. Ainda uma vez, divido a fala com Vilaça. Ele conhece bem essa dimensão da atuação do escritor José Paulo. Por esse motivo, eu trago a agudeza de sua leitura crítica a essa nossa festa celebratória. Aspas para Vilaça ainda uma vez. Eu disse que ele estaria nos meandros do meu discurso. Tenho certeza de que José Paulo, melhor dito, Zé Paulinho, foi sempre um leitor apaixonado de Machado. Só assim será possível entender várias facetas deste livro. Por exemplo, o balanceamento do humor que escapa da sua crônica, a alternância do deboche à brasileira, formato irônico muito à moda de Machado. Enquanto ajuda a pensar a contemporaneidade de uma forma muito respeitável, sorri e faz sorrir. O leitor encontrará, há muito será um estupendo reencontro, nas crônicas deste livro, um autor que exibe sem exibicionismos, experiência de vida, sentimentos dosados de racionalidade que alcançam uma valorização do homem. Aí aparecem homens e episódios como numa construção atraente, pelo que instiga e dá prazer. É de fazer inveja. E mais, não precisa juízo de valor. Zé Paulo equilibra o próximo e o longínquo. O equilíbrio vem da análise constante do seu entorno e dos valores que acumulou desde longe na sua dedicação ao conhecimento. Ele sabe o que é o acontecer do mundo. Frase típica de Marcos Vilaça. Esse juízo também integra o prefácio citado, o prefácio a que eu me referi. A referência ao estupendo encontro que haveria nessas crônicas refere-se seguramente às 91 crônicas que ele publicou anteriormente, selecionadas de 1598. O volume de trabalho já está aí definido. Publicadas anteriormente sob o título de O Mel e o Fel. O adjetivo atesta a extensão do juízo crítico a essa primeira coletânea. O título pode provocar, eventualmente, Penderama, algum estranhamento. Para evitar o risco, eu vou me valer novamente da palavra de Zé Paulo, agora, para explicitá-lo. Ninguém melhor do que ele, sobretudo porque o faz num texto com sabor de crônica. Engenho Penderama, onde nasceu meu pai. Não sei o que quer dizer esse nome. Melhor, então, considerar que tenha, de agora por diante, o sabor de perdidas ilusões. Esquecidas marcas, marcas de um início distante, caminhos que não voltarei a percorrer. Pedaço de alma
que andam perambulando por aquele terraço e aqueles campos. Voltei depois ao que um dia foi um cenário grandioso em minha memória. E encontrei só o presente dilacerado. Procurei minha infância. Encontrei só restos do que fui eu sonhei ser. Procurei lembranças de meu pai. E encontrei apenas o barulho das brincadeiras e algumas crianças tristes. Então fui embora, me despedindo de alguns velhos que me olhavam curiosos, sentados nos degraus de uma calçada, sem pressentir que, com aquele aceno, estava dizendo adeus a um pedaço da minha vida. E olhei, pela última vez, a paisagem que já começava a se dissolver. Silenciosamente, mas só desaparecerá, então, completamente, quando afinal desaparecer o menino que um dia ali viu seu pai, sentado numa velha cadeira, sorrindo. Seu pai, José Paulo de Souza Cavalcante, a que ele acabou de se referir. Imagina o prezado Zé Paulo, a emoção de Dona Maria Lia, sua mãe, diante desse texto. Muitos dos traços apontados por Marco Vilaça afianço-lhes permanecem na continuidade da produção de cronista. Não sem razão assinou e assina, na condição de articulista contratado, texto dessa modalidade literária em inúmeros veículos da mídia impressa brasileira, entre eles a Folha de São Paulo, a Folha de Pernambuco, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio. Em alguns destes textos, ultrapassa efetivamente os limites da crônica. Configuram-se dimensões de artigos. Vale dizer, reveste-se de perspectiva de análise crítica, implícita ou explícita. O presidente Merval Pereira conhece como pouco esses matizes, entre a crônica e o artigo. Tanto que, não sei se repararam, nas colunas dos colaboradores do Globo, os efetivos não são mais cronistas, são articulistas, porque implica uma visão crítica que a crônica vela na impressão do narrador. O amplo e seguro conhecimento da atividade jornalística de Zé Paulo Cavalcante, a propósito, faz dele membro de conselhos editoriais de inúmeras revistas em plena circulação, quase uma dezena. Mobilização do riso. ênfase no coloquial, dominam as mais de 500 mini-histórias das deliciosas conversas de meio minuto em fase de publicação, em que José Paulo é titular da narrativa como na crônica. Comum a todas, a base na realidade vivida e observada, vivências, situações, retratos instantâneos de episódios do cotidiano, reveladores do jeito de ser brasileiramente, flagrados e registrados pelo autor, acentuado o anedótico, claro, em todas o desfecho carregado de humor e de alguma ironia. Vá um exemplo. Observem o estilo, mudou o estilo, viram a crônica, ouçam agora essa mini história. Luiz Fernando Veríssimo, escritor. Entrando no Bejupirá, em Porto de Galinhas. Grupo grande com gente de fora, Milor e outros. Um famoso político do interior pernambucano, então presidente da Câmara dos Deputados, gritou no fim do restaurante: Luiz Fernando Veríssimo, amigo velho, o que é de novo? Silêncio absoluto. Todas as mesas pararam suas conversas na espera da resposta. Dava para ouvir as moscas. E ele, que não gosta de falar, respondeu apenas: o que há de novo, deputado, é essa nossa amizade. O restaurante bateu palma. Outro exemplo, revelador de suas aptidões, José Paulo. Padre Edivaldo, na paróquia de Casa Forte, fez bela homilia sobre a Virgem Maria. Pouco depois, mandei para ele esse bilhete. Meu caro amigo pastor, esse pobre pecador vem lhe pedir um favor para quem vive andando ao léu.
o de falar com Maria para ver se ela podia, num gesto de cortesia, me fazer entrar no céu. Observe os traços do estilo, o culto da frase curta, a pontuação pautada numa inflexão singular, o coloquialismo, as palavras rigorosamente necessárias ao que ele pretende comunicar. Conversas de meio minuto. A historinha deixa perceber a intimidade do autor com as manifestações da cultura popular, em especial nordestinamente pernambucana. Como profundo conhecedor, como apreciador, como criador, como divulgador. E é ver os seus textos registrados em letra impressa e em gravações. A leitura de uma composição de sua autoria, no gênero, dá a medida exata de sua arte nesses espaços. Tem o que cala e o que mente, o da sombra e o do dia, o que sabe e o que confia, o que nega e o que consente. Pois há dois lados somente no trajeto do oprimido. E no barro percorrido, mais vale o corpo suado, que o tempo do outro lado é o tempo não vivido. O domínio do criador e conhecedor vai se revelar, por exemplo, no esclarecimento que acompanha a composição. Aspas para Zé Paulo. Bilhete a cientista político sobre frase sugerida por ele, o tempo do outro lado é o tempo não vivido. É o mote. No gênero, mote de 7, 10ª com verso de 7 sílabas, em que os 2 versos finais correspondem ao mote dado por terceiro. Um outro exemplo ainda mais elucidativo. Se eu errar no ritmo, você corrige, tá, Zé Paulo? Criança com fome, um pedaço de pão, o grito do gol, o apito de um trem, o tempo que vai, o apito que vem, papel em branco, a caneta na mão, o céu do pecado, o mar do perdão, a dor de pedir, o prazer de cantar, o riso inocente, a pena no olhar. Assim, 2 amigos é o par perfeito, me sinto contente, estou satisfeito, cantando um galope na beira do mar. Aí, Gilberto Gil conhece bem. Trata-se de uma composição no gênero galope à beira-mar, que é muito comum, típica das cantorias nordestinas. E o cantador José Paulo Pernambuco, acabei de te batizar, e o cantador José Paulo Pernambuco didatiza. É 10ª de 11 sílabas, que imita o som do galope de um cavalo, criado pelo cantador José Pretinho, depois foi aprimorado por João Siqueira da Amorim e José Virgulino de Souza, o Mergulhão. Inspira-se na poesia dos trovadores medievais, sobretudo ibérica. Não resisto à leitura de um terceiro exemplo para dar a medida da variedade de formas, a riqueza da arte poética do povo brasileiro. Eu pedindo, ela negando. Eu querendo, ela com medo. Eu contando o meu segredo, ela nem estava escutando. Eu ficava perguntando, ela não me respondia. Tudo quanto eu mais queria era o que ela negava. Quando eu ia, ela voltava. Quando eu voltava, ela ia. Na explicação do autor, ainda uma vez. Verso que fiz para o disco Cantorias de Pé de Parede, no gênero Quando eu ia, ela voltava, originário do mote de 2 pés, 10ª tradicional em 7 sílabas. Foi cantado pela primeira vez em disco por Zé Vicente da Paraíba e Passarinho do Norte no início dos anos 60. Depois, em sua forma atual, por Ivanildo e Severino Feitosa. Em ambos os casos, ainda sem o duplo sentido. Depois generalizou-se a ideia de, por associações, provocar situações ambíguas, usualmente opondo o homem à mulher, prática comum em música de duplo sentido no interior do Nordeste. Aliás, a música popular brasileira é riquíssima em marchas, sambas, canções em que o duplo sentido está presente, né? Mas, depois dessa explicação, eu diria que a sua inquietação intelectual encontrou tempo ainda, em meio a essas atividades todas, para a atuação como coautor de 22 livros, 36 prefácios, pós-fácios, apresentações de livros, entre outros escritos, também para o exercício do magistério. Eu diria que talvez o seu organismo tenha incorporado a necessidade da alta carga de adrenalina que ele experimentou nos idos da juventude.
Acreditem, senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, o jovem José Paulo foi o primeiro surfista do Nordeste. Com direito, vejam bem, com direito à consagração numa participação numa série de 10 programas de televisão centrados no esporte. O surf perdeu um grande campeão. Ainda surfa? Aí também, aí o meu discurso vai para o brejo. Mas não se dúvida, deixei para o final uma última profissão. Deixei para o final uma última profissão, acrescida de um alerta para nós da casa, importantíssimo. José Paulo Cavalcante é senhor de uma vocação superlativa pela música. Desde a adolescência. Começou pelo piano, chegou a participar de concertos. Quem ouviu o pianista não economizou encômios. Na sequência, passou a dominar todos os instrumentos musicais. Todos os instrumentos musicais. Na culminância, tornou-se maestro. Eu não duvido que ele tenha ouvido absoluto. Cuidemo-nos, senhores tenores e barítonos discretamente escondidos nos espaços da moldura que nos trouxe a esta academia. Acautere-se, Gilberto Gil, senhor do ritmo e da afinação. Temos um maestro na casa. Senhoras e senhores, teci breves considerações sobre o jurista, o advogado, o gestor, o pesquisador, o biógrafo, o professor, o cronista, o autor de mini-histórias de humor, o jornalista, o poeta, o cultor e conhecedor da cultura popular, o surfista, o músico, o maestro. Hannah Arendt, Celso, com sua vênia, Hannah Arendt afirma que, aspas, o divertimento, assim como o trabalho e o sono, constitui irrevogavelmente parte do processo vital biológico. Vou repetir porque vale como conselho para todos nós, hein? O divertimento, assim como o trabalho e o sono, constitui irrevogavelmente parte do processo biológico. Nessa fase pós-pandêmica, em que nós estamos precisando reequilibrar o nosso metabolismo, nada mais apropriado. Como se depreende, o acadêmico José Paulo Cavalcante Filho não terá nenhum problema daqui a 8 anos em termos de equilibrar o seu metabolismo, até porque, ao que sei, cultiva sistematicamente o hábito da sesta vespertina. Na sua ação múltipla e diversificada, certamente deve muitíssimo à cumplicidade de Dona Maria Letícia. Vai quem peça uma salva de palmas. Sobretudo, porque por mais de 50 anos de casamento, falando baixinho, a companheira lado a lado, a parceira intelectual, a conselheira dos momentos decisivos, senhora dos seus espaços, conhecedora, como poucos, do fazer e da essência da culinária pernambucana, a que dedica vários livros, a conferencista, a historiadora, autora, entre outras obras, da História dos Sabores Pernambucanos e de Esses Pratos Maravilhosos e Seus Nomes Esquisitos, reveladores de um discurso de leitura, no mínimo, deliciosa, que tem no prelo A Mesa de Deus e no Brasil e em Portugal Açúcar, uma História, e que não faz por menos, ocupa uma cadeira na Academia Pernambucana de Letras, eleita como cônjuge por unanimidade. Maria Letícia Monteiro Cavalcante é uma das grandes damas de Pernambuco, da Grey, da saudosa e querida Maria do Carmo, companheiras solidárias no árduo e difícil percurso de existir.
a mesma estirpe a que pertence a amazonense Ana Maria Maciel. Senhor acadêmico José Paulo Cavalcante Filho, permita-me a reiteração relacionada à nossa academia, uma vez que foi aqui também referida pelo senhor. É sempre pertinente fazê-lo. Sobretudo quando comemoramos os seus 125 anos de história, numa época de mudança planetária e acelerada de paradigmas, de visões de mundo, de ideologias em confronto, de radicalismos, que sua palavra traduziu para a realidade brasileira com muita precisão e acerto. A casa que ora o recebe também tem incorporado signos marcantes no tecido da imagem que a identifica como instituição. Peço vênia ao presidente Merval Pereira e às senhoras acadêmicas e aos senhores acadêmicos para, ainda uma vez, assinalar, com breves reflexões, que a Casa de Machado de Assis, reitero o que foi dito por Zé Paulo, privilegia o conhecimento. Uma tomada de posição carregada de humanidade. Herdeiros do iluminismo, jamais poderíamos imaginar o surgimento, na atualidade do nosso viver e conviver comunitário, de uma perspectiva regressora na visão do mundo. O grande dramaturgo e contra-rega antes citado costuma surpreender com seus testes de resiliência, no caso, ainda em dimensões endêmicas, mas não menos ameaçadoras. A casa também, José Paulo assinalou, integra tradição e modernidade em seu sentido mais amplo. Nessa instância, abre-se ao novo sem descurar dos traços que nos identificam como povo. Atenta à cultura feita e à cultura fazendo-se na realidade brasileira e na realidade mundial. Eu repito isso quase como um mantra nas vezes em que falo nesta casa. Celebra a memória, e Zé Paulo acentuou isto. Ou seja, parodiando os versos da Dança da Desilusão, samba de Marisa Monte e Paulinho da Viola, quando pensa no presente e no futuro, não se esquece do passado. E amplio ainda mais, com apoio na citada Hannah Arendt, o campo semântico deste enunciado, dizendo que o que nele se explicita aplica-se à nossa condição de seres individuais, de seres sociais e de seres humanos. Nesse contexto, conversa-se em contraponto, desculpe Marisa, desculpe Paulinho, em contraponto do desiludir-se e da solidão. Pensar no futuro sem esquecer o presente e o passado é poderoso nutriente da esperança. É tempo de cultivá-la, sobretudo diante da possibilidade de que certos signos que afloram no presente fraturem a moldura que abriga, Cacá Diegues, a nossa condição brasileira de ser, o nosso jeito brasileiro de ser, que você comentou tão bem na sua crônica. A lição é antiga e costuma ser garantia de sobrevivência. A Casa de Machado de Assis cultua a língua portuguesa e a literatura nacional. Isso já é lugar comum em todos os nossos pronunciamentos, desde a cláusula pétrea do Estatuto, sem descurar de sua relação com a literatura universal. Atenta ao português brasileiro, norma paritária do idioma português, entendido como um sistema comum a várias comunidades espalhadas pelos 5 continentes. Uma variante geográfica de uma mesma língua, que une hoje mais de 600, se não me engano, 600 milhões de pessoas, em todos os continentes. Tudo isso, ainda tem mais. Promove e estimula... eu quero dizer uma coisa muito importante que escapou aqui, mas é importante dizer que quem faz a língua é o povo. Não são as políticas do idioma. Quem faz a língua é o povo. Promove e estimula a prática da leitura e de textos literários e não literários. Desenvolve há algum tempo ampla atuação social, com presença acentuada na comunidade fluminense, mas que se estende a outros estados brasileiros. Estimula o convívio comunitário com as práticas estéticas
e assume, nesse mistério, dentro e fora de suas dependências, espaços de formação de leitores de literatura, de plateias para o teatro e o cinema. Converte-se em agente de divulgação por meio da internet, dentro e fora da academia. Isso se prolonga já há algum tempo. As várias diretoриas que se sucedem vão ampliando essas dimensões, abrindo-se cada vez para a contemporaneidade. Cultiva a divergência na convergência. Uma de suas marcas é a harmonia na construção do consenso entre seus pares. É uma casa em que se cultiva a amizade. Tudo isso e muito mais é o que a nutre, é o que a fortalece, é o que assegura a sua permanência e a sua atualidade, até que a dinâmica do processo cultural em que se insere eleja outros valores e outras formas de existir e de atuar. Viver é adaptar-se. Da conjunção dos signos assinalados emerge a aura com que somos imantados os acadêmicos, sem a embriaguez das jactâncias e plenamente consciente de que nos compete manter permanente a sua luminosidade. É nosso dever, é nossa obrigação. Bem-vindo, senhor acadêmico José Paulo Cavalcante Filho, à Casa de Machado de Assis, doravante a sua casa, a nossa casa, uma instituição para o Brasil, a Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Obrigado, acadêmico Domício Proença Filho. Em nome da academia, agradeço a presença de todos e solicito que permaneçam em seus lugares. Convido os acadêmicos Joaquim Falcão, Edmar Baixa e Geraldo Carneiro para acompanhar o acadêmico Zé Paulo Cavalcante ao Salão dos Fundadores, onde, dentro de 10 minutos, começará a receber os cumprimentos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Thank you.